Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 10 de agosto de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Araxá. A satisfação que nós temos em voltar novamente a falar com a cidade. Uma semana que realmente ela teve esse ato da comemoração do padroeiro São Domingos, mas que retornamos nesses 2 dias finais para dar sequência aos trabalhos do município na busca do nosso desenvolvimento. Bom dia. Prefeito, e a administração que vem trabalhando bastante para concluir a transferência de todas as secretarias e departamentos para o centro administrativo. E no começo agora da próxima semana, mais uma secretaria e mais alguns departamentos também irão para aquele local? Olha, na verdade eu gostaria que todos estivessem lá, porque nós fizemos uma cobrança, vou colocar a cobrança, que é um termo mais forte, a questão de umas 2 semanas, para que os setores que vão para lá realmente assumissem a responsabilidade de fazer essa transferência. Não deixasse apenas para 1 ou 2 pessoas que assumissem as modificações que teriam que ser feitas ali, porque afinal de contas todos são responsáveis por isso. Então eu acho que quanto mais nós atrasarmos, mais nós vamos emperrando a administração. Mas a informação que eu tive, que essa fosse a última semana em que nós teríamos aqueles departamentos, aquelas secretarias ali onde funciona ao lado da prefeitura. Eu acho que nós temos que integrar todas as partições da prefeitura lá no centro administrativo, da mesma forma que nós pretendemos no início de setembro estarmos instalados lá também com o gabinete. Estamos dando sequência. Tá certo. Daí a Secretaria de Esportes, juntamente com os departamentos de compra e licitação. O senhor acredita que isso vai dar mais agilidade aos trabalhos administrativos, Lógico, prefeito? Eu acho que nós temos que agregar mais esses órgãos da administração, nós temos que chegar à máquina mais próxima com seus componentes para que haja uma interação maior. Nós não podemos continuar funcionando no modo que nós encontramos a prefeitura, cada um num setor, cada um num bairro. Inclusive o contato é muito difícil, quer dizer, a aproximação entre um secretário e outro, entre um órgão e outro, é completamente desestruturante. Então nós temos que trabalhar rapidamente para que estejamos todos funcionando lá nesse restante do mês de agosto. Outro ganho com essa questão é a parte financeira, Vai deixar de onerar os cofres públicos com vários aluguéis que hoje são pagos. Olha, não é só a parte financeira, não. Eu acho que o próprio contribuinte, o próprio usuário da máquina administrativa, a população ganha quando sabe que está todo mundo agregado no mesmo setor. É por isso que foi criado o centro administrativo, é por isso que foi criado aquele setor. Fora de lá ficará apenas o setor contábil, o setor de tributos, até para facilitar para a população. Agora, o que nós não podemos realmente ficar à disposição é da boa vontade de alguns secretários de alguns setores de mudar quando tiver tudo pronto, desconhecendo que essa obrigação de fazer também é deles, de participar. Eu acho que quando a pessoa vai e se apodera de algum lugar onde ele vai trabalhar, ele com muito mais facilidade, com muito mais disposição, vai trabalhar para que rapidamente conclua aquele tipo de obra para que ele possa realmente prestar os seus serviços. Fico satisfeito, acho que essa semana nós vamos conseguir passar alguns departamentos para lá. Mas eu espero que dentro de, no máximo, 1 mês, todos nós estejamos trabalhando naquele setor, visando principalmente o bem-estar da população. Porque o objetivo é que em setembro o gabinete também já esteja lá. Exatamente, o gabinete estará funcionando lá. Prefeito, e por falar em centro administrativo, aquela região que vem sendo bastante valorizada por esses equipamentos públicos, ganha agora também as obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem ao lado do centro administrativo, numa área que foi doada pela prefeitura. Eu acho que aquela área lá será o cérebro, será o coração, será, digamos, como que o dínamo propulsor, não é isso, de todas as ações do município, tanto no setor administrativo, como no setor da justiça, no setor eleitoral. Então nós estamos agrupando ali todos os setores decisórios do município, o que torna realmente aquela área assim, bastante procurada, bastante à disposição de todos os interesses municipais, o que facilitará
tremendamente para o trabalho dos setores que ali estarão, como facilitará principalmente para o contribuinte, aqueles que precisam realmente de se servir do cartório eleitoral, servir da Câmara Municipal, servir do setor de justiça, enfim. Eu acho que ali é o cérebro realmente do município e nós temos que trabalhar rápido para que a coisa comece a funcionar com mais agilidade. E quando a gente fala de todos esses equipamentos, ainda temos também a unidade de pronto atendimento, a UPA, que funciona ali, que também gera mais movimento naquela região. Eu acho que um setor desse, voltado para determinado segmento social, ele traz consigo, não é isso? Não apenas a população, mas traz os outros equipamentos também que fazem parte daquele contexto. Então eu acho que é por isso que se criou o centro administrativo. É por isso que nós encontramos lá, todos sabem a situação que nós encontramos naquele centro administrativo, e trabalhamos muito, investimos muito para que rapidamente ele pudesse ser utilizado com a finalidade com a qual ele foi criado. Araceli, naquela região nós ainda temos o projeto de construção da sede do IPREMA, sede social e também administrativa, né? Olha, exatamente, aquilo ali faz parte de uma parceria da administração pública do município com o IPREMA. E o André, que é um dos grandes gestores que nós temos nesse setor, está com o projeto pronto, está com a autorização nossa para justamente dar início às obras. A prefeitura participará, juntamente com a IPREMA, na construção dessa sede social e recreativa dos trabalhadores, tanto os da ativa como dos aposentados. Então, aquele setor será enriquecido, inclusive, com a participação dos trabalhadores, dos servidores municipais, que são, na verdade, os grandes baluartes do desenvolvimento e do crescimento de Araxá. É uma homenagem que nós estamos prestando e vamos prestar, sim, aos nossos servidores, tanto aqueles que passaram pela prefeitura, como aqueles que estão trabalhando e aqueles que virão depois. Então, até aproveito para alertar o André, que é um grande companheiro nosso, que nós temos que agilizar a consecução daquele projeto que já foi autorizado, os recursos estão disponibilizados, então é necessário que se comece a obra. Você não consegue fazer uma obra se você não lança a pedra inicial e essa pedra inicial não seja realmente o início das obras. Então não adianta, quer dizer, nós temos o projeto é bonito, agora precisa executá-lo. E é importante, prefeito, que para todos esses projetos, eu sempre fazendo questão de destacar a questão da gestão administrativa. Para todos eles já tem recursos já garantidos, né? Olha, essa pergunta sua era muito importante. Existe uma legislação federal muito rígida e que eu acho que moralizou um pouco a administração pública no Brasil, que é justamente aquela da responsabilidade fiscal. Você só pode autorizar uma obra se você tem disponibilidade financeira, se você tem realmente recursos para disponibilizar aquela obra. Então o gestor que foge dessa regra, ele está cometendo sim uma improbidade administrativa, está fugindo da rigidez da lei de responsabilidade fiscal. Todas as obras que nós autorizamos, nós temos condições de concretizá-las. Caso contrário, nós não o faríamos. Então, é dentro dessa ótica que nós estamos administrando. Acho que a gestão pública ela tem que se ater muito nesse princípio. Você só pode autorizar aquilo que você tem condições realmente de suprir, de honrar, ou seja, fazer o pagamento. É por isso que as nossas obras estão completamente em dia com os nossos fornecedores. É por isso que nós cobramos de cada fornecedor, de cada empresário, de cada elemento que transaciona com a prefeitura, que ele faça a sua parte, que a prefeitura tem condições de fazer a dela. Então isso é gestão. A gestão moderna, ela se baseia nisso. Administradores que não fizeram isso, em qualquer nível, realmente estão passando por uma situação difícil, porque isso é um dos princípios que norteia a responsabilidade administrativa, ou seja, a responsabilidade fiscal do administrador. Quando se fala em todas essas obras, é mais uma situação que justifica, prefeito, o projeto do viaduto ali na Rua Uberaba, né? Porque vai facilitar a mobilidade urbana que cresce ali. Olha, é um dos fatores, né? Eu acho que os viadutos se justificam independente daqueles equipamentos. Eles se justificam porque nós estamos tendo realmente um estrangulamento do trânsito no centro da cidade. Então eles se justificam por si mesmos. Eu acho que nós não podemos engessar a cidade para atender a satisfação, atender o desejo de uma ou outra pessoa, de um ou outro segmento, em prejuízo do crescimento da cidade. Eu acho que o viaduto da Rua Uberaba se justifica, da Amazônia ele se justifica, da mesma forma que da Ítalo Rossi se justifica. Enfim, nós temos que abrir a cidade. É uma obra que se justifica por ela mesma. O senhor falou a respeito da Ítalo Rossi. Como que estão as obras naquela região, prefeito? Olha, está num ritmo dentro do esperado, porque realmente nós fizemos um convênio com o Estado
nós temos cumprido rigorosamente aquilo que o município tem que cumprir e o Estado está atrasando a sua participação. E no cronograma, não é isso, de implantação da obra, realmente você não pode atropelar algum ente que faz parte da implantação da obra que esteja atrasado. Talvez o atraso esteja nisso. E nós temos trabalhado para suprir essa deficiência, cobrado do Estado a sua participação, que infelizmente vem sendo protelado. Mas a obra está num ritmo bom. Eu estive lá 2 vezes essa semana. Acho que com um pouco de boa vontade e talvez com um pouco de rigidez a gente consiga fazer com que aquela obra termine dentro do prazo estipulado, mesmo que a gente tenha que fazer aquilo que nós fizemos lá no Salomão Drummond, lá no Luciano Lemos, quando denunciamos um convênio que o Estado fez conosco e assumimos a responsabilidade da obra. O Estado fez um convênio conosco lá e não cumpriu. Então nós tivemos lá que fazer toda a infraestrutura e responder por ela, através de uma denúncia que nós fizemos do contrato firmado pelo Estado. Se nós tivermos que fazer isso lá na Ítalo Rosa, vamos fazer. Mas o Estado não vai nos prender mais. Quando a Prefeitura faz essa decisão, como o senhor já citou que houve em outras ocasiões, de denunciar o convênio, a Prefeitura assume as despesas? Olha, a Prefeitura assume, porque quem está realizando a obra não pode assumir esse déficit, não é isso? Nós fizemos um contrato, a Prefeitura faz a sua parte, o Estado não faz a sua, então essa denúncia é o rompimento do contrato por falta de cumprimento, não é isso, da obrigação. Então você denuncia o contrato, não cumpriu, você assume aquela responsabilidade. Infelizmente, é o que houve lá naquele recapeamento dos bairros do setor norte da cidade e que eu espero que não aconteça agora também na Ítalo Rosa. Eu acho que isso aí seria um cúmulo também, um estado que já deve 7 bilhões e 700 milhões aos municípios mineiros. Só em Araxá, essa dívida supera os 20 milhões de reais, esse estado deveria cumprir pelo menos, né, aquilo que foi compactuado conosco. Prefeito, além dessa etapa já iniciada da duplicação da Ítalo Rosa, o projeto prevê também uma próxima etapa, que é a duplicação entre a Avenida Senador Montandon até a rotatória da Igreja Santa Rita? Olha, prevê, nós estamos estudando isso. Nós estamos estudando, inclusive a sequência também, depois do Março de Minas, de um trecho daquele setor, para podermos interligar os bairros daquela região à via duplicada. Mas isso, o projeto está pronto e assim que nós tivermos condições técnicas de dar sequência ao que está sendo feito, nós também daremos sequência a Ítalo Rosa naquele setor. Independente, infelizmente, da participação do Estado, se é que o Estado não quer participar. Prefeito, e uma das principais notícias dessa semana é que hoje, logo mais às 18 horas, teremos a inauguração oficial da Escola Municipal Agárdia Fonseca e Silva. Exatamente, é uma obra belíssima que eu gostaria de convidar toda a população para que conhecesse aquela obra, lá no Pão de Açúcar 4. Uma obra que realmente enriquece aquele setor, dá às crianças, às famílias, dá aos trabalhadores aquela sensação de que eles são lembrados, de que eles estão participando desse processo de crescimento e de desenvolvimento da cidade. É uma obra que merece ser visitada. Eu gostaria de aproveitar para convidar não apenas os moradores daquela região, mas de toda a cidade. Visitem aquela obra que presta uma homenagem das mais sinceras e das mais justas de uma educadora que foi realmente uma referência no ensino de Araxá, que é a Dona Agárdia Fonseca e Silva. Ela leva o nome de Dona Agárdia numa homenagem a todas as professoras, a todos os mestres que educaram as nossas crianças ao longo do tempo. Então ela tem, na minha concepção, essa característica de ser uma homenagem não apenas aos estudantes, mas principalmente à grande mestra que foi a Dona Agárdia. E o senhor teve a oportunidade essa semana, na companhia da secretária Gessi, da secretária Lucimeira, de visitar lá as crianças que já estão frequentando a escola? Nós fomos visitar, fomos sim, fomos eu, a Lucimeira, a Gessi, algumas secretárias da área de educação. Nós fomos visitar as crianças, nós fomos visitar as professoras, nós fomos dizer a elas que, embora nós tivéssemos autorizado o funcionamento antes da inauguração, nós estávamos ali para ver realmente como estava funcionando essa escola, qual foi a receptividade da população com aquilo que foi feito. Então a nossa satisfação foi a melhor possível. As pessoas precisavam conhecer o padrão da escola, a disponibilidade, a satisfação das professoras, das serventes e principalmente das famílias que moram ali. Da mesma forma que nós visitamos na mesma tarde o Alice Moura, é uma escola monumental. É uma escola que realmente enche os olhos
e enche de vaidade, de satisfação o araxaense que é capaz de, somando esforços, construir uma escola como foi construída aquela escola lá do Alice Moura. E visitando lá, até uma descrição que eu gostaria de fazer, eu percebi quando uma professora disse para outra, quando nós estávamos visitando as dependências do Alice Moura, essa escola nunca mais vai ser despejada como nós fomos despejados da última vez, quando a gente funcionava lá no SESC. Essa escola veio para ficar. Isso faz um bem muito grande para a gente. Pode ser que ela não tenha nem sido despejada, mas nós fomos convidados a sair de lá. E nos deram um prazo fatal para sair. E nós saímos, mas com aquela convicção, nós vamos sair, mas vamos conseguir algo muito melhor. Algo muito maior do que aquela escola onde a gente estava sendo convidado para sair. E acredito, prefeito Araceli, que é exatamente essa alegria, essa satisfação passada por alunos, por professores e por familiares que compensa realmente todo o esforço feito pela administração, desde a concepção do projeto até a conclusão da obra, né? Exatamente, eu acho que determinadas obras devem marcar no tempo, não é isso? A atuação daquela geração que administra a cidade, que conduz os destinos da nossa economia, que conduz os destinos das nossas crianças. Essas obras eu acho que são marcantes e são necessárias, porque elas serão um ponto de visitação também para todos aqueles que vierem visitar Araxá. Hoje nós vamos criando esses pontos, não é isso? Fazendo com que a cidade vai se diferenciando por ela mesma, por tudo aquilo que ela pode apresentar. E essa escola realmente é de encher os olhos e de trazer a todos nós uma satisfação e de podermos ter feito ao lado de todos um prédio como aquele para educar as crianças de Araxá. Araceli, em relação ao cenário político vivido não só no nosso município, mas no estado de uma forma geral, como que o senhor poderia abordar esse tema para os nossos ouvintes? Olha, é um tema difícil de abordar, porque entre eles mesmo a coisa não está se concretizando, não é isso? Nem eles se entendem, nem os pseudos candidatos conseguem chegar a um acordo. Quando você fala do Estado, eu gostaria de ir mais longe. A própria União também está vivendo esse problema. Acho que nós temos 12 candidatos a presidente da República. E você não conhece nenhum, você não conhece a história de cada um. A história que você vai conhecer de cada um é aquela que eles começarem a contar há 45 dias antes das eleições. Isso é um perigo, porque nós estamos criando realmente um vácuo de confiança da população naqueles que vão dirigir os destinos do país. Isso é muito perigoso. Então, uns estão exacerbando nas afirmações iniciais. Eu acho que está havendo realmente uma polarização entre direita e esquerda, entre um atrevido e outro mais atrevido. Então, não sei. Então, acho que estão pensando muito na situação do país. Quanto ao Estado, também, um negócio completamente desarticulado. Nós tínhamos 5 candidatos à questão de 10 dias, hoje parece que nós temos 2 ou 3. Agora, como é que a população vai entender, vai assumir uma posição, vai questionar, vai criar situações de cobrança aos candidatos que vão dirigir os destinos, tanto do país como do Estado, se nem nós sabemos quais são esses candidatos ainda? Então, essa indefinição, eu acho que ela é péssima para os eleitores, como é péssima para a situação do país, porque da mesma forma que nós não entendemos o nosso país, os outros países lá fora que detêm compromissos com o Brasil, querem investir no país. A nossa economia realmente está assim cambaleante. Por quê? Não há uma segurança política nem jurídica. Quer dizer, então nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Então, da minha parte, eu aconselharia a nossa população que aguardasse um pouco. Primeiro, que os nossos candidatos, tanto a nível federal quanto estadual, entrassem num acordo e falassem, bom, os candidatos são esses. Aí nós vamos estudar para saber qual seria o melhor para que realmente tanto a União como o Estado pudesse se definir através de um currículo do candidato que viesse a ser eleito. É o que eu vejo que nesse momento não é um momento de decisão. Como é que você vai decidir quando está tudo indefinido? É difícil. O país passa, prefeito, por um momento de carência de grandes lideranças na política? Acho que sim. Eu acho que sim, infelizmente passa. As grandes lideranças, quer dizer, aquelas pessoas que realmente tinham a confiabilidade da nação, tinham um histórico que os recomendavam, né, para dirigir o país, tinha uma formação voltada realmente para o bem-estar da população, o bem-estar do povo. Esses líderes desapareceram e vão desaparecendo aos poucos. Infelizmente, você pode listar candidatos, mas você não tem condições de listar, infelizmente, candidatos que tenham condições de liderança, que tenham credibilidade, que tenham a confiança da nação ou a confiança do Estado. E esses estão em falta. Prefeito, e quanto à administração municipal? Olha, Alexandre, esse é um tema
que me preocupa muito. Preocupa por quê? Eu acho que o clima que nós estamos vivendo a nível nacional, o clima que nós estamos vivendo a nível estadual, ele não pode refletir de maneira assim pesada em Araxá. Eu acho que em Araxá nós tínhamos que ter uma integração maior entre aqueles que têm a responsabilidade de formar um grupo que administra o município. Eu acho isso. Eu sinto, infelizmente, que nós temos um grupo de secretários competentes, trabalhadores, honestos, mas está faltando aquela união, está faltando aquele entrosamento, está faltando aquela disposição de trabalhar realmente em grupo para que a cidade realmente responda como um todo. Lamentavelmente, até me permito dizer uma situação que eu ouvi ainda essa semana, na segunda-feira, num programa de esportes, quando naquele programa Bem Amigos, o Galvão Bueno entrevistou um menino de 20 anos, que foi o centroavante da seleção brasileira, o Gabriel Jesus, e perguntou para ele por que você não produziu aquilo que você produziu na classificação da seleção, nas eliminatórias. Por que você não produziu aquilo que você produzia no seu time? Lá na Inglaterra, aquilo que você produziu no Palmeiras, durante a Copa você foi apagado. Por quê? A resposta dele foi fantástica, uma frase só. Eu não fui determinado. Ele disse tudo, com 20 anos de idade. Me faltou determinação. O que é faltar determinação? É faltar vontade, é faltar garra, é faltar espírito de luta, é fazer aquilo que é certo, embora as pessoas achem que não é certo. É assumir, é vestir a camisa. Ele confessou isso numa frase só. Então, eu acho que às vezes falta esse tipo de coisa. Eu acho que muitas vezes nós formamos uma equipe para achar uma cidade grande. Nós temos que estar entrosados, nós temos que estar jogando no mesmo time, nós temos que estar pensando com a mesma cabeça, buscando os mesmos objetivos. As coisas que nós propomos têm que acontecer. E quando acontece, não tem que acontecer em favor desse ou daquele secretário, não. Não é uma ação do prefeito, tem que ser uma ação da administração. O prefeito também é peça da administração. Então, está faltando essa determinação. A administração tem que ser o jogo em conjunto, o jogo buscando a vitória. Então, eu acho que realmente isso é administrar. Eu acho que nós temos que viver dia e noite a responsabilidade que nós assumimos. Eu já disse diversas vezes, vou dizer aqui, porque isso não é segredo para ninguém. Ninguém faz uma administração sozinho, ninguém é bom sozinho. E o pior é quando dentro, às vezes, desse conjunto se formam grupos. Acho que o grupo ainda talvez seja um mal maior. Então eu acho que nós temos que realmente conversar. Todos são bons, todos sabem fazer, todos são honestos, todos querem o bem da cidade, mas para querer o bem precisa vestir a camisa. Não adianta cada um puxar para um lado. Então nós temos realmente acertar determinados ponteiros, acertar determinadas posições. Isso em benefício da cidade, isso em benefício da administração. E eu digo isso porque nós temos uma experiência grande, acho que é a 5ª vez que eu sou prefeito de Araxá, e na verdade a gente vai tomando essa experiência. Eu sei que a vida pública é um sacrifício, a vida pública é uma doação que a pessoa faz da sua própria vida. Eu passei de um ano difícil, um ano passado, aí com uma série de problemas pessoais e superei esses problemas para colocar no meu trabalho o interesse maior da cidade. Eu acho que quem exerce um cargo comissionado, que detém o controle de determinados setores do município, ele tem que vestir a camisa porque ele é responsável por aquilo. Então, eu acho que essas coisas têm que ser ajustadas e dentro do possível nós vamos ajustar. Nós estamos aí com mais da metade da administração por cumprir e nós vamos ajustar a máquina, porque aqueles que estiverem conosco têm que ter essa disposição que nós temos de fazer dessa cidade uma cidade cada vez melhor, de darmos a esta cidade aquilo que nós temos condições de dar. Nós não vamos pedir a ninguém aquilo que ele não possa fazer, mas aquilo que ele tem condições de fazer, nós vamos pedir sim. Eu acho que a máquina tem que estar entrosada, a máquina tem que estar disposta, a máquina tem que repetir aquilo que o Gabriel de Jesus disse. A máquina tem que estar determinada, porque se não estiver, a coisa não funciona. Agora, com essas observações, Alexandre, o que eu quero dizer é o seguinte: eles me perguntam muito por que a situação de Araxá está indo bem, por que Araxá é um ponto fora da curva, por que Araxá paga em dia, por que os funcionários recebem em dia, por que as obras estão acontecendo. Araxá está recebendo mais do que as outras cidades? Não, está recebendo menos, porque proporcionalmente ela recebe menos. Nós temos mais de 20 milhões com o Estado, que era para pagar parte da saúde, parte da educação,
parte de compromissos com obras que nós tínhamos que realizar, mas estamos fazendo. Por quê? Porque há uma determinação de fazer. Há uma busca de soluções em cada problema que surge. Então nós estamos fazendo, porque se nós fôssemos cruzar os braços, eu creio que nós estaríamos também na situação realmente de uma pré-falência. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. É o sentimento que eu tenho. E digo que as pessoas que trabalham conosco são boas, mas tem que vestir a camisa do Gabriel de Jesus e a humildade dele. Tem que ser determinada. Ir para fazer. Caso contrário, nós não temos condições de, no final do nosso mandato, dizer, bom, essa é a cidade que vocês queriam e essa é a cidade que nós estamos oferecendo. Eu vejo Araxá desse modo. Não me preocupa muito a situação federal não, hein? Não me preocupa muito a situação estadual. Me preocupa a situação de Araxá. É por isso que nós estamos brigando aqui dentro. É por isso que nós estamos conclamando a cidade para que participe desse processo de crescimento. Para que Araxá realmente seja uma cidade diferente e seja olhada por muitos como uma cidade que está fazendo aquilo que os outros não fazem. Então, quando você me pergunta a respeito da situação nacional, a respeito da situação do Estado, eu te respondo a respeito da situação de Araxá. Estamos fazendo porque nós estamos trabalhando. Mas vamos fazer muito mais porque nós queremos trabalhar muito mais. Nós temos acima de 2 anos de mandato, se Deus quiser, para terminar. E vamos fazer mais nesse período, porque nós vamos exigir mais das pessoas que trabalham conosco. Porque nós estamos fazendo mais, talvez muito mais do que aquilo que humanamente a gente teria condições de fazer. Eu acho que a cidade tem entendido isso, tem correspondido, tem trabalhado. Fica aqui os meus agradecimentos a todos aqueles que colocam o interesse público acima do interesse particular. Fica aqui os nossos agradecimentos àqueles vereadores que entendem que para a cidade, quanto mais melhor, que a cidade tem que crescer, porque ela cresce não é só para a situação, ela cresce para todos. Então fica aqui os nossos agradecimentos àqueles que têm esse espírito público, aqueles que têm esse espírito de solidariedade com a sua própria cidade. E que não torçam e não trabalhem para o quanto pior, melhor. E com essa ampla avaliação, prefeito, nós chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia, Prefeito. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, vamos visitar hoje a escola Dona H. de Afonseca Silva, numa homenagem à irmã Dona Zé Gaspar, que foi outro ícone da Igreja Católica, que foi outro ícone de Araxá. Vamos visitar e levar a nossa solidariedade ao bairro Pão de Açúcar 4. Levar o nosso aplauso às professoras que lá estão. Da mesma forma que na próxima semana nós estaremos inaugurando também o Alice Moura. E vamos continuar fazendo obra sobre obra, porque nós estamos trabalhando. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.